Fala galera, aqui é o Pipe do canal Pipe Bomb e nesse último SummerSlam que rolou nesse sábado nós completamos um ano da gestão Triple H e eu queria dar uma analisada aqui nos lados positivos e negativos, né, nos pontos positivos e negativos que trouxe o Triple H fazer uma análise aí da gestão Triple H, né, durante esse um ano aí e dar uma relembrada. Essa lá no SummerSlam de 2022, né, onde a gente já tem muitas mudanças, por exemplo, o card menos inchado, que é uma característica do Triple H aí, que são os cards curtos e dá mais enfoque nas lutas em si, né? E isso já começa lá, ele tem a estreia do Damage Control, que com certeza foi dedo dele. A gente tem a melhor luta entre Roman e Lesnar. Eu fui contra essa luta, né? Para mim, se fosse rolar outra luta de rematch deles, que fosse na WrestleMania, para desempatar e tal, a 1 a 1, né? Mas eles fizeram de uma vez, mas aí não foi o Triple H, foi o Vince que marcou a luta, ele só teve a luta em mãos e ele fez um ótimo trabalho com ela. No Clash at the Castle, né, que foi um pay-per-view do Reino Unido, um pay-per-view muito da hora, né, muito da hora mesmo. A gente teve lutas incríveis como Gunther e Sheamus, que, né, tem essa parada do card mais curto e lutas mais bem trabalhadas, que é uma característica muito boa do Triple H, um ponto positivaço dele, essa questão aí. A gente teve o Gunther e Sheamus, né, que foi 5 estrelas, teve o Roman e Drew, que foi muito da hora. Foi um pay-per-view em geral que também eu lembro que foi muito bom. A gente também teve o Crown Jewel, né, que a gente teve o Roman e Logan Paul, uma decisão ali controversa para muitos, que eu passo pano e tal. Foi um Crown Jewel bem bom, mas ainda teve ali o de 2021 foi o melhor Crown Jewel que a gente teve, né, um dos melhores que a gente teve. E esse não foi melhor que o de 2021, mas também foi muito bom. A gente teve o Star Wars War Games, que eu já acho que começa alguns erros, porque eu acho que não combina muito com o Star Wars Series. Eu acho que deveria ser... eles poderiam criar um pay-per-view para ter o War Games, mas não usar o Star Wars Series para isso. A mesma história do Raw contra SmackDown, né? A mesma história. Tem que ter Raw contra SmackDown, é da hora, mas não utilizar o Star Wars Series para isso, né? Até porque a gente tem saudade da 5 contra 5 tradicional. Tudo bem, é 5 contra 5 na War Games, mas não, né? Estão quebrando a tradição. Uma parada aí que eu não curti tanto. As lutas foram incríveis, as duas War Games, né? Mas, enfim, como eu disse, acho que tem um pay-per-view próprio pra isso. Mas, enfim, a gente teve ali o Royal Rumble, que também foi muito da hora e tal. Tem a controvérsia ali do Royal Rumble ter abrido o show, mas a gente consegue passar um pano pra isso vendo o futuro, né? Que eles estavam querendo consertar e tal, com medo da galera vaiar o Cody Rhodes, porque todo mundo queria o Sami Zayn e tal. Então fez sentido. Acabou forçando o Roman, né? O Roman ele sempre pega uns main events meio forçados, tipo esse, tipo aquele do Money in the Bank. Mas como ele foi pinado, enfim, né? Eles conseguem dar umas justificativas, mas a gente fica com a impressão de forçação, mas não é algo que eu criticaria o Triple H por ter feito isso, porque eu acho que tem seus motivos, né? Então, sim, o Royal Rumble Match teve muitos problemas, né? O Royal Rumble Match o Triple H não soube trabalhar, ele fez de uma forma muito porca, umas paradas muito óbvias. Bookings assim, tipo, entra o Lesnar, na sequência entra o Lashley, e umas paradas assim que... Royal Rumble, você querer fazer tipo, duas pessoas se encontrarem que estão rivalizando no Royal Rumble, ou você vez, né, por exemplo, sei lá, entra o Lesnar, depois entra o Lashley e não acontece mais com ninguém. Só a única coincidência foi eles dois, ok, mas ele fez muitas verdades se bicarem, né? A pessoa entra primeiro, depois passa 10 posições, ela ainda tá no ringue e entra próximo pra encarar ela. Tem essas formas de fazer no Royal Rumble, depois eles realmente não soube bucar o Royal Rumble. Se você quiser que a pessoa que tá fazendo elimine a outra, dá pra fazer o mesmo esquema que eu falei anteriormente, esperar 10 posições e fazer, ou uma coincidência só. Não dá pra você fazer toda vez um booking assim. Muito mal no Royal Rumble Match em si, mas mandou bem no resto. Mas a peculiaridade do pay-per-view é o Royal Rumble em si, então ele mandou mal. O feminino até que foi bem, o feminino ali até que dá pra passar um paninho. Normalmente já é sempre ruim, então quando é mais ou menos a gente já fica satisfeito, né? Bom, a gente teve o Elimination Chamber, né? O Elimination Chamber que a gente teve o Roman Zayn, que foi muito da hora, toda a rivalidade e o pay-per-view em si, a luta no pay-per-view em si. E a gente teve a Elimination Chamber Match do Theory, que também foi muito da hora, pelo título dos Estados Unidos. Acho que foi a primeira vez que os Estados Unidos foi defendido. E o Theory, o Theory veio muito bem, né? Foi alguém que o Triple H também foi algo muito bem que ele fez, né? Eu já vou falar do Money in the Bank, claro, mas pós Money in the Bank foi uma das melhores construções que eu já vi na história da WWE, a construção do Theory, que foi absurda, assim. Mas eu já vou falar do Money in the Bank, tá? Tô falando depois dele ter falhado o cash. Mas pós isso foi realmente incrível. E a própria Elimination Chamber Match que ele venceu foi muito bem pro cara e tal. E lá no final o Logan Paul aparecendo. Também
a Elimination Chamber match que a Asuka venceu pra virar desafiante da Bianca, que também a Elimination Chamber match pode não ser boa em si, mas é normal você ter Elimination Chambers number one contender por um título mundial, então é normal, isso aí foi tranquilo. A Asuka venceu e foi pra enfrentar a Bianca na WrestleMania, mas a Elimination Chamber das mulheres realmente também, normalmente ela é fraca, né, como foi nas últimas, então também não tem nem como você falar, não, depois de um bosta por causa disso não, porque todos errariam, né. Mas se fosse boa, poderia ser um ponto positivaço, né? Uma coisa que nunca rolou antes, né? Que foi, acho que nunca rolou uma Elimination Chamber boa, feminina, assim. Acho que aquele de dupla, tal. Não, de dupla foi ruim também. Tô lembrando aqui, acho que não teve nenhum bom, não. Teve aquele da Shayna Baszler, que foi um dos piores da história. Normalmente a Elimination Chamber feminina são meio fracas mesmo, então essa aí que foi mais ou menos. Foi igual ao Rumble, foi bem mais ou menos assim. Foi melhor que as outras, né? Do Vince, então foi tranquilo aí, né? WrestleMania, que foi uma das melhores dos últimos anos, né? A gente fazendo aquela tier list deu pra perceber. A última excelente tinha sido a 31, depois só veio lixo. Aí teve a 35, que foi ali boa. E essa acho que superou a 35. Então assim, depois da 31 foi a melhor que teve. Acho que a 31 ainda é um pouco melhor que a 39. Mas... ou não, cara. Não sei, é difícil saber. Porque, por exemplo, a gente como é que fala? A gente começou a passar pano pra Roman e Lesnar depois do cast do Seth. E eu comecei a passar pano pra Roman e Cody Rhodes depois de ver que o Zayn ganhou e que o Zayn teria que perder pro Roman. Então, assim, tem essa opção. O The Rock, eles vão fazer o quê? O The Rock não quis vir. Então, sim, dá pra comparar 31 e 39, mas acho que não. Então, farei só por brincar aqui. A 31 é muito perfeitinha pra ser comparada com a 39. A 39 também é bem perfeita, mas a 31, todas as verdades foram bem construídas. É bem difícil superar. Talvez dê pra comparar a 39 com a 28. Mas o que interessa aqui é que foi uma excelente WrestleMania. O Triple H mandou muito, mas muito nessa WrestleMania, né? A gente teve o Backlash ali, um pay-per-viewzinho em Porto Rico, só pra dar uma moralzinha, e também não era pra ser muito bom mesmo. Ele fez o arroz e feijão, funcionou. A gente teve o Crown Jewel. Foi a Crown Jewel? Não, foi que Crown Jewel? Tô maluco, foi Night of Champions, né? Que também foi bem arroz e feijãozinho ali, acho que para a Arábia Saudita. Mas é melhor tu fazer o arroz e feijão na Arábia Saudita do que tu inventar, porque se tu for inventar na Arábia Saudita dá ruim, né? Às vezes dá bom, como foi em 2021. Se bem que em 2021 eles não inventaram, acho que foi por isso que foi bom. Em 2022 eles também não inventaram, foi ali mais ou menos. E esse eles não inventaram, foi mais ou menos também, né? Eu não sei o que eles fizeram em 2021 que eles conseguiram mandar muito. Mas esse também foi bem arroz e feijãozinho. Lá onde o Roman e o Solo eles acabam perdendo ali porque é menos pro Sami Zayn e tal. Tem outras paradas maneiras, como o Seth Rollins vencendo o torneio e pá. E outras coisas ali foi bem arroz e feijão, como eu já disse 550 vezes, né? Aí a gente teve o próprio Money in the Bank, que foi um pay-per-viewzaço também. Outra coisa que ele resgatou, que foi bons Mr. Money in the Bank, se não fazer mulher fazer no mesmo dia, ou até os homens fazendo no mesmo dia que tava rolando esse tipo de coisa, ou até falhar. E ele bucou muito bem as Mr. Money in the Banks. Algo péssimo que eu vou falar, que foi, agora pode fazer em mid-card. Por enquanto ainda não fizeram, mas só de ter a regra já é um erro, porque se é possível, então já acaba com a ideia do Money in the Bank por si só. Mas eu vou falar disso mais pra frente, quando eu for falar dos pontos negativos. Mas esse Money in the Bank, ele realmente... O Triple H realmente, cara, vendo aqui, ele tem muito mais ponto positivo do que negativo. O problema é que tem alguns negativos que acabam com uma geração, assim, você mexe numa tradição e que isso que você mexeu vai ser mexida pra sempre, assim, então esse é o problema. Mas o Triple H eu vejo muito mais pontos positivos do que negativos. Ele realmente revolucionou muita coisa, ele realmente está fazendo booking muito bem. A própria Bloodline, aqui já falando aqui, ele trouxe um ar, que acho que o Vince conseguiria fazer isso também, mas talvez o Triple H faria melhor, que é dar essa história da Bloodline tá simplesmente incrível, isso que eu tô querendo dizer, né? É tipo, surreal, todos os segmentos são absurdos. Não é aquele show semanal que você vai ver só vou ver aqui pra passar o tempo, porque não precisa ver. Não, o Bloodline você vê todos os segmentos, porque tudo importa, é tudo absurdo, é tudo surreal de bom, né? Então, e o Triple H tem dedo nisso, óbvio, ele que buca. Então, realmente isso também tá absurdo. E pra completar aqui no Money in the Bank, a gente teve duas lettermente boas, dois vencedores bons, que precisam da maleta para chegar no título, dois reinados com a maleta bons, né, eles não estão sendo porcos e feitos de qualquer jeito como sempre foi feito, e foi um excelente pay-per-view. A gente teve Seth Rollins e Finn Balor também, que foi da hora, o Roman contra o Miz lá, a Guerra Civil da Bloodline, que foi muito da hora, enfim, totalmente perfeito assim, muito, muito bom. E aí agora a gente teve o SummerSlam, completando um ano de Triple H, onde foi o SummerSlam também, que pra mim foi o melhor SummerSlam da década. Então você vê, né, como é que o cara é absurdo. O Triple H é assim melhor que o Vince, o problema é que ele tem umas ideias meio biruta às vezes, que dá uma estragada. Que o Vince também tem. Por exemplo, se o Vince
o Vince ele fazia a Rhea Ripley, a Charlotte ganhar o Royal Rumble, enfrentar a Rhea Ripley pelo título da NXT, é uma parada que mexe com geração, uma parada ridícula e porca. E o Triple H fazia o Money in the Bank que você podia fazer cash no estilo de caixa também. Então assim, não é como se o Vince não fizesse essas besteiras absurdas. Então assim, pra mim o Triple H dá um banho no Vince. Eu falo zoando, né? Tipo, você pode ir embora, o Vince é absurdo, eu gosto de zoar que o Vince é melhor que ele pros indicar e ficar bolado, mas cara, o Triple H é simplesmente surreal. Eu já vou babar mais ainda ele pra loucura de vocês aí, mas eu queria frisar isso, né? E esse SummerSlam realmente foi muito da hora. Pô, a luta Seth Rollins e Finn Balor foi surreal, Roman contra Jay foi absurda, a gente teve Logan Paul e Ricochet, que foi absurda, a luta das mulheres também foi boa. Então assim, a gente teve muita coisa maneira, a gente teve o casting da Io Sky, que finalmente teve uma parada decente nas mulheres com o Money in the Bank. Teve a Carmela, depois só teve bosta, e agora finalmente resgatou. Então, pô, perfeito, nota 10. A gente tá tendo a bocagem do Priest, que é o Judgment Day, que tá simplesmente insana, né? E ele vem bem com a maleta. A Rhea Ripley vem mal com o título, ok, tem esse ponto, mas o Priest vem bem sim com a maleta. Eu falei Rhea com a maleta, não. A Rhea com o título dela tá muito mal, mas o Priest com a maleta vem bem, o Dominic vem muito bem e o Belo vem bem, né? Acho que ninguém... Sim, a galera tá bolada que ele tá perdendo muito, mas não tem como falar que o booking dele tá totalmente errado. Não, a gente tá fazendo um booking pra ele sair da Judgment Day, na minha opinião. Então, o booking tá muito bom. E não só o booking de cada um individual da Judgment Day, como todo mundo junto, né? A Judgment Day vem muito bem, né? A Judgment Day vem dominando tudo aí. Eles vão meio que comendo pelas beiradas. Eles não são aquele grupo tipo Evolution que fica dominando tudo. Os caras batem, eles são overs, né? O Judgment Day não é over. Eles vão comendo pelas beiradas, eles vão conseguindo algumas vitórias. Aí eles vão dominando, vão pegando os títulos que dá. Porque também eles não vão ficar pegando o título do Seth. Os títulos do Seth eles não estão conseguindo. Por quê? Porque eles não estão over o suficiente. O título do Roman eles não vão nem tocar. O título do Gunter eles não vão nem chegar perto. O do Theory talvez eles consigam, mas estão perdendo também. Aliás, do SmackDown, né? Tô falando besteira, mas... Sabe? Então assim, eles têm o limite deles. Eles vão comendo beirada. Então assim, é um booking muito bom também. É uma dominância que não é dominância over. Então assim, ele mandou muito bem nisso também. E é isso. E aí, pra fechar aí esse um ano de Triple H, teve esse SummerSlam que foi muito da hora, como eu já disse anteriormente, né? Então assim, o Triple H ele tem lutas muito boas, não só, como eu disse, né, tem o card mais curto com lutas muito boas, que é um ponto positivão, mas tem também o fato das lutas boas em geral, né? Nos shows semanais, às vezes uma luta que você não tá dando nada, a Gable contra Johnny Gargano, e é uma luta incrível, assim. Tem gente que reclama disso, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, mas enfim, dá pra levar como um ponto aí. E não só assim, por exemplo, você pega uma luta aleatória, assim, mas uma luta importante, sabe? O Gunter contra alguém, assim. Não, sei lá, uma luta assim, mas é que não pode ser muito tipo Gable e The Gargano, eu dei exemplo mal, tem que ser uma luta que, pô, relevante, mas não tão relevante, que, pô, é uma luta incrível, que ele dá uma liberdade boa e é um ponto positivo. Agora, tem o ponto negativo de ser Gable e Gargano, que ele realmente às vezes dá uma liberdade desnecessária que a gente não quer ver a luta, né? Então tem esses dois pontos aí. E aí a gente tem como eu vou citar alguns, aí, por exemplo, tem as besteiras imensas, né? Que no caso você tem ali o casting do Theory, né? Onde você quer fazer o Theory ter um baque, né? Perder a pasta pra depois se reconstruir, faz o cara falhar no Roman, né? O cara vai fazer ele falhar no estilo dos Estados Unidos, né? Contra o Seth Rollins, fazer casting no estilo dos Estados Unidos, que é você estraga uma geração, né? E pra depois ganhar o próprio filme dos Estados Unidos, não faz nem sentido isso, tá ligado? Então assim, que ele perdesse pro Roman, falhasse o casting pro Roman e depois, que eu já acho errado, mas fair, fazer o que, né? Se for pra ser assim que faça, né? Faça ali no Roman e perca. E aí, dali pra frente, aí ele começa a se reconstruir. E outra coisa, cara, poderia muito bem fazer ele falhar no World Heavyweight Champion também. Se você for parar pra pensar, é só ele levar a pasta, ir levando, e aí ter o torneio pelo Mundial. Sei lá, o Theory vai lá no Night of Champions, ou até no Monday Bank, não, que não dava, né? Mas num show semanal, vai lá pra tentar fazer cash no Seth e perde. Faz o mesmo booking dos Estados Unidos, só com o World Heavyweight Champion, por que não? Se não queriam fazer no Roman, sei lá. Porque o Roman é muito over e ele perder pro Roman normal. Faz lá depois. Pra que essa pressa de fazer cash? Espera, uma hora vai surgir a oportunidade, cara. Sabe? Enfim, eu teria feito muitas coisas diferentes. E foi muito péssimo eles terem feito isso. E o pior disso tudo não é nem o Theory, porque ele se reconstruiu depois. O pior de tudo foi o que acarretou. Que é o que? Você poder fazer cashing no título de midcard, que eu acho que vai acontecer isso com o Priest. Acho que por mais que ele esteja ameaçando bastante o Mundial, acho que ele vai fazer no título de midcard, seja do Gunter ou seja do Theory. Acho que, não sei nem se ele pode fazer no Theory, mas enfim, vai ser no Gunter, aí ou ele vai falhar, ou ele vai
ou ele vai ter sucesso, né? Óbvio, que idiota. Ou ele vai falhar e vai ter sucesso, mas é porque o que eu tô querendo dizer é que ele tem a opção de falhar do Gunter, não vão achando que ele vai fazer cash e vai ganhar do Gunter, né? E porque o Gunter tá bem over, né? E se ele fizer no Mundial, talvez ele falhe, tá, cara? Não sei se o Priest vai ser campeão mundial, é o que eu gostaria, pra mim é o que faria sentido. Mas agora com essa regra, deu uma cagada geral em tudo, né? Mas de qualquer forma, ele fez essa parada aí. E nas mulheres, realmente, tá bem, né? As mulheres estão bem, porque o que acontece? As mulheres não têm título de midcard, então elas só podem fazer ou no título da Asuka ou no título da Bianca. Não, ou no título da Bianca, né? Que no caso foi o que foi feito, ou no título da Rhea, né? Não tem outra opção para as mulheres, porque não tem midcard. Então as mulheres estão safe com essa regra. O problema mais foi nos homens mesmo. Então o que a gente vai ter de legado aí é o Money Bank das mulheres, olha isso, né? Por incrível que pareça, o que era zoado, né? As mulheres eram tudo zoadas, porque era tudo horrível. Agora elas são o legado do Money the Bank, né? Porque o dos homens tem essa palhaçada de midcard, mas enfim. Isso aí, se Deus quiser, eu acho muito difícil, mas que essa regra seja mudada, sei lá, se o Vince pegar o comando ou algo do tipo. Mas enfim. Outra coisa é que também a gente tem muitas coisas que não mudaram, tipo, algumas palhaçadas, alguns pontos assim que com o Vince também permaneceriam, né? Não é como se o Triple H tivesse mudado tudo, não, ele continuou com algumas besteiras que já rolavam antes. Aí voltando aqui, outros pontos positivos, né? Ele recuperou o Seth Rollins, ele recuperou o Gunter, ele recuperou o Zen, ele recuperou o Owens, recuperou o Judgment Day, que tava no fundo do poço, né? Acho que só o Gunter que talvez... É porque assim, eu tenho minha desconfiança, tá? Eu acho que se o Vince continuasse no comando, o Gunter não seria isso, né? Eu acho que o Vince não iria buscar o Gunter dessa forma. Falando isso, lembrei de uma coisa, né? O Gunter perdeu pro Chad Gable no último show semanal. São coisas assim que depois ele perde um pouco a mão, sabe? Tem coisas que não fazem nada sentido, que coisas de Vince que ele faz também, né? Não é como se ele fosse só santo também, né? Ele faz algumas paradas assim, umas besteiras mais leves, assim, digamos assim, né? Mas assim, o Gunter, ele pra mim, se fosse o Vince, cara, ele não... Sim, ele ganhou o Intercontinental, é uma parada que muitos ganhavam. E aí o Vince bucou ele por 3 meses e calhou do Triple H pegar o comando e manter o Gunter ali, entendeu? Não sei se manteria com o Vince. Mas dá pra se dizer, eu coloco que o Triple H recuperou o Gunter sim. Eu acho que o Vince ia fazer Gunter perder pra Jeff Hardy, eu não duvido. Pra caras ruins, né? Sei lá, Heath Slater, né? Um jobber, Chad Gable, como o Triple H fez, mas perder, né? Então assim, eu acho que o Triple H recuperou o Gunter, eu diria isso. A gente tem os bookings muito bons, né? Como o da WrestleMania e tal. O próprio torneio pelo Mundial foi muito bom. Tirando ali a parte do Ed, mas aí é aquela parada, acho que pode envolver outras coisas. O Ed, por exemplo, tá meio sumido, às vezes tem questão contratual. Mas realmente o Ed ter ido pro SmackDown no draft pode ter sido um booking. Não sei se foi culpa do Triple H, mas não sei se o Ed pediu, não tem como saber. Às vezes o Ed nem quer ganhar o Mundial, entendeu? Mas assim, tem esse ponto negativo aí. Mas os bookings no geral são muito bons, como eu disse. Podem falar que é óbvio, não sei o que, mas não sei, cara. Eu acho que às vezes você fazer o óbvio é uma qualidade, sabe? É melhor do que você inventar e fazer uma parada horrível. Então o Triple H pra mim tem essa qualidade, pra mim isso é um ponto positivaço. A WrestleMania 39 eu fiquei muito feliz com os resultados, com o que foi feito ali. Eu quero elogiar, sabe? Não vou ficar criticando não. Como eu critiquei o Royal Rumble, mas a WrestleMania tem que tirar o chapéu, sabe? Foi bom, sabe? Então assim... por exemplo, no Royal Rumble foi um arroz e feijão ruim, na WrestleMania foi não digo nem arroz e feijão, mas foi uma parada épica maneira, sabe? Então assim, tem que tirar o chapéu. E por fim, essa questão aí, os melhores pay-per-views já feitos nos últimos anos, né? A gente tem, uma das melhores WrestleManias da década, os Money in the Bank também, dá pra se dizer assim, o melhor SummerSlam da década, então assim, é um ponto muito positivo pro Triple H. E essa foi a minha análise aí de um ano da gestão do Triple H. Deixem aí nos comentários se vocês gostam do Triple H, se vocês não gostam. Deixem aí a análise de vocês, né, desse um ano de Triple H que a gente teve. E é isso. Muito obrigado a todos que assistiram. Deixa o like, se inscreva no canal e fui.